E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando. Estou aqui, como eu falei para vocês, darei continuidade aqui. Estou trazendo as resoluções da parte de matemática financeira. Primeiro fiz a parte de matemática, né? Resolvendo as questões da prova tipo A, e agora estou resolvendo as questões. Vou começar a resolver as questões de matemática financeira. Então vamos lá. Ó. Essa aqui é uma questão que envolve aí porcentagens e questão de rendimento, né? Não precisa assim de muita coisa, é só você prestar atenção e ter ideia. O a nossa questão traz e o que traz esse enunciado aí? Primeiro, eu gosto sempre de começar lendo e destacar as informações, para depois já ir mapeando e ver o que eu já vou fazer. Então, vamos lá ler o nosso enunciado, né? Ó. O negociador de investimentos de uma instituição financeira pergunta ao gerente de tal instituição qual a taxa de juros anual máxima que ele pode oferecer a um cliente investidor. E o gerente afirma que ficará satisfeito com a taxa anual máxima de 8,36%. Então, esse negociador aí está procurando o melhor investimento para o cliente dele e ele encontrou nessa instituição que o gerente pode disponibilizar até 8,36% de rendimento máximo, né, anualmente. E aí o negociador vai e volta com o seu cliente, né? O negociador entra em contato com o cliente que pretende investir um capital C1. Então o cliente quer investir C1 e diz que ao final de um ano ele receberá C2. O que é C2? Que corresponde a C1 acrescido de 5%. Então C1 acrescido de 5%, né? Então o que isso vai ser? Como é que a gente pode representar isso? O cliente vai investir C1, vai receber C2 depois de um ano, né? Que vai ser igual. C2 é igual a C1 acrescido. Como é que a gente já representa esse acréscimo aí de 5%? C1 é 100%. Quando eu junto mais 5%, fica 105%. E aí eu vou colocar aqui 105% em representação decimal. Como eu represento 105% em representação decimal? Vai ser igual a 1 igual a 105 dividido por 100. 105 dividido por 100 é igual a 1,05. Então, ó, C2 vai ser igual a C1 vezes 1,05. Pronto, então a gente achou aí quem vai ser o nosso C2. Vou apagar aqui só essa parte. Foi só para demonstrar esse detalhe aí do 1,05. E a gente vai dar continuidade agora aqui. Mas não teve sucesso na negociação inicial, ou seja, o cliente não gostou desse rendimento aqui. O negociador recebe aplicar uma taxa nova sobre C2, mas sem ultrapassar a taxa anual máxima que está autorizado a oferecer. Qual o valor máximo da taxa a ser aplicada sobre C2? Então vamos lá. Ó. Aplicar nova taxa sobre C2. Ele não diz qual é essa taxa, então essa taxa aqui a gente vai chamar de X, que a gente quer encontrar. Qual o valor máximo da taxa a ser aplicada sobre C2? Então, como que a gente vai organizar isso, né? Então, a gente vai ter um novo rendimento aí, que vai ser o que? C3, que é eu pegar C2 e aplicar C2 e aplicar vezes uma taxa X. Eu não sei qual é essa taxa, né? Então a gente vai encontrar essa taxa. Mas a gente sabe uma coisa, que C3, né? O rendimento máximo que C3 vai ter o rendimento máximo de C3 vai ser igual a C1 acrescido de... Não era X. Vai ser C1 acrescido de quanto? Tá aqui, ó. O gerente falou lá no começo que ele poderia ofertar 8,36%, né? Como eu vou representar isso? Primeiro, eu sei que C1 corresponde a 100%. E aí, como é que eu vou representar o 100% acrescido de mais 8,36? 100%
vai ter um acréscimo de 8,36%, que é o rendimento máximo que o gerente pode ofertar. Isso aqui vai ser correspondente ao quê? A 108,36%. Mas como eu posso representar isso em números decimais? Isso aqui, 108,36, é equivalente, vai ser equivalente a 108,36 dividido por 100. Quando a gente está dividindo por números de base 10, a vírgula vai voltar, né? A gente vai deslocar a vírgula para a esquerda. A gente vai voltar a vírgula nesse sentido. Se a gente está multiplicando, a vírgula vai nesse sentido. Mas o caso aqui é uma divisão por número de base decimal. Então a gente vai voltar a vírgula, a quantidade de zero que tem aqui, ó. Tem quantos zero? 1, 2. Então a gente vai voltar a vírgula duas casas, ó. Uma casa, duas. Então vai ficar 108, 100 não, vai ficar 1,0836. Então, a taxa máxima aí que o cliente, que o negociador vai poder oferecer ao cliente sobre C1 vai ser 1,0836. Então vamos lá. Então a gente sabe quanto vale o nosso C3, né? Ó, eu estou vendo que C3 corresponde a isso aqui. C3 é igual a isso aqui, ó. E eu sei também que C3 é igual a C2 vezes a taxa X que a gente quer descobrir. E C3 é igual a C1 vezes 1,08, que é a taxa máxima que o gerente pode oferecer e, consequentemente, o negociador vai poder oferecer ao seu cliente. Então, eu posso igualar, ó, essas duas coisas. Eu posso igualar C2 vezes X, vai ser igual a C1 vezes 1,0836, porque todos os dois são igual a C3. Então, eu posso igualar essas duas coisas. Então, aqui embaixo, implica o quê? Que C2 vezes X é igual a C1 vezes 1,0836. E aí tem mais um detalhe, ó, C2. C2 vale quanto? Ó, esse C2 aqui, a gente tem isso, né? Ó, tem essa informação. C2 é igual a C1 vezes 1,05. Então, eu posso vir ali e substituir C2. Não é marca-texto, caneta. Então, eu posso vir aqui e substituir C2, né? C2, né, é igual a C1 vezes 1,05. Então, eu venho aqui, ó, C1, ainda tá de amarelo, tá de brinquedo. Então, C2 é igual a C1 vezes 1,05. Então, eu venho aqui e troco. C1 vezes 1,05 vezes X é igual a C1 vezes 1,0836. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar esse C1 vezes 0,5 para o outro lado para deixar o nosso X sozinho, né? E ficar X igual a alguém. C1 vezes 1,05 está multiplicando aqui. Eles vão passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar X é igual a C1 vezes 1,0836 dividido por C1. C1, eu não consigo escrever. C1 vezes 1,05. Então, eu tenho C1 embaixo e em cima. Se eu tenho isso, quando eu divido duas coisas iguais, então elas dão 1, né? C1 sobre C1 dá 1.
Então não faz diferença, eu posso tirar eles dois. Então vai ficar só essa divisão aqui. 1,08 dividido por 1,05 dá quanto? Isso é igual a 1,032. Então a gente achou o nosso x, né? A taxa x vai ser 1,032. E você vai poder observar o seguinte, ó, que 1,032 é a mesma coisa de 103,2 dividido por 100. E aí, se você já observou, você vai observar que a taxa é 3,2%. Então, 103,2 sobre 100 é a mesma coisa de 103,2%, que é igual a 100%, que é o valor do capital C2, mais os 3,2% de taxa que vai se ter de retorno, né, de juros aí ao longo de um ano. Então, a taxa que ele vai aplicar sobre C2 aqui na nossa C3, ó, para ele poder ter um retorno melhor do que C1, que o cliente não gostou, vai ser 3,2%. Então, a gente já encontrou aqui, ó, letra C. Vai ser uma taxa de 3,2%. Então, ó, é uma forma que, se você sabe trabalhar com porcentagem, você consegue fazer essa questão, digamos, de uma certa forma rápido, né? Eu demorei porque eu tentei expor aqui da melhor forma possível, detalhada, mas você tendo um bom trabalho já com porcentagem, você consegue fazer essa questão não tão, de uma forma assim mais rápida. E é isso, eu espero que tenha lhe ajudado essa solução, que tenha lhe esclarecido de alguma forma. No próximo vídeo eu vou estar trazendo a questão 27. Espero que você goste dessa solução. Se você tiver alguma sugestão ou alguma crítica, você pode estar mandando mensagem no Instagram, tem um link aqui embaixo. Se tiver algum pedido de questão específica ou dúvida, também pode mandar lá. Então é isso, valeu e até a próxima questão. Manter.